Olá, queridos, mais uma vez aqui no Upper Chamber, com alegria muito grande estarmos com vocês. É sempre um prazer muito grande estar aqui com vocês e compartilhar algumas coisas do coração do Senhor. Não esquece de dar um like, não esquece de inscrever no nosso canal se você ainda não se inscreveu. E vou te dar uma dica, tem um sininho aí, você aperta esse sininho. Toda vez que nós tivermos um episódio novo, uma express message ou alguma coisa nova no nosso canal, nós vamos informar você. Vai ser bênção. Hoje o nosso podcast vai ser violento, poderoso, do fogo. Estou aqui com um cara muito forte, muito top, Thelmo Martinelli. Vão ter um tempo precioso demais hoje. Então fica com a gente, vai ser bênção demais. E hoje eu tô aqui com um amigão precioso demais, Thelmo, maravilha, né? Tive que amarrar ele para trazer ele aqui hoje, o fogo pentecostal, maravilha. Bom demais estar com você, Thelmo. Muito presente. Bom, muito bom estar aqui, muito bom. Acompanho de longe o podcast, né? Tô sempre lá no Brasil. Agora, como eu tô passando por aqui, que bom estar nessa mesa aqui. E não só na mesa do podcast, não nesse formato, mas que bom estar aqui conversando contigo, que foi uma inspiração para minha casa, para minha família. Então, eu me sinto duplamente honrado. Bem, a gente também sente um privilégio estar com você. E, assim, muito tempo que eu queria ter esse tempo, tem muita coisa para a gente falar e compartilhar. E uma das coisas que eu acho interessante, antes da gente gravar, a gente já estava conversando, meu coração já estava borbulhando, queimando com as coisas do reino. Isso é bom demais. Então, Thelmo, vamos começar do princípio. Fala de você, fala de você. Então, eu casado com Viviane, nós temos 2 filhas, a Vitória e a Isabela. E nós pastoreamos uma comunidade hoje em Criciúma, Santa Catarina, sul do mundo, chama Abba Pai Church. Somos pastores da Abba Pai Church há 11 anos, vai fazer 11 anos esse ano. Mas pastoreamos já há mais de 20 anos, né? O pastoreio já desenvolvido há mais de 20 anos. Desde praticamente logo em seguida a conversão, o chamado pastoral já começou, na verdade. Eu vim da Igreja Católica Apostólica Romana, então eu era catequista, era bem envolvido com a Igreja Católica. Então lá eu já, querendo ou não, dando catequese, eu já estava desenvolvendo um pastoreio, né? Naquele entendimento que eu tinha, naquilo que eu tinha, eu estava buscando fazer o melhor lá. Só que na época eu fui questionar, né, as minhas lideranças na época, o padre que era responsável por mim e tudo mais, sobre algumas questões bíblicas que eu lia, né? Eu fui ler a Bíblia, só, mais nada. Não tinha influência de fora, a não ser um amigo que me evangelizava, mas fui ler a Bíblia mesmo. E aí, na hora de dar a catequese, eu comparava com o que estava escrito com a Bíblia e Aí o padre achou melhor eu me retirar. Achou melhor olha, acho que é melhor você... tem um povo aí que gosta mais de ler a Bíblia, estudar, eu acho que talvez o seu lugar... foi essa expressão que me disseram. O povo evangélico que gosta de ler mais a Bíblia, está lendo demais. Eu falei, então tá bom, obrigado. E saí pela porta da frente também. Né? Tenho gratidão até na comunidade que eu pastoreio. Eu não gosto que as pessoas tirem, né, de alguma forma desprezem a Igreja Católica, né, Apostólica Romana. Porque tem pessoas maravilhosas ali, tem ensinos que eu não joguei fora. Que eu trouxe, ensinos bons, aquilo que não estava distorcido das escrituras, eu fiquei. Aquilo que precisou alinhar, eu alinhei, né? Mas tem muitas pessoas maravilhosas que amam Jesus ali, então eu não gosto quando alguém fala mal da Igreja Católica, porque eu tive esse lugar lá. E saí pela porta da frente, com gratidão. Tem amigos, tem parentes até hoje que congregam, que estão lá, né? Muitos amam Jesus. E o pastor Juscelio tem um testemunho lindo, ele conta, ele se converteu. Ele teve o batismo com o Espírito Santo dentro do movimento carismático católico. Então, e daí quando eu saí de lá, eu comecei a me envolver numa comunidade de fé, comecei a pastorear ali grupos pequenos, células e outros grupos menores. Fomos cuidar de uma igreja, uma cidade vizinha de Criciúma, chamada Treviso, ali o pastoreio mais organizado, oficial começou a acontecer. E aí, nesse processo todo aí, a gente hoje
resumindo, claro, né, tem uma história aqui maior, a Abba Pai nasceu em 2014 e a gente hoje pastoreia a comunidade local chamada Abba Pai em Criciúma e somos muito felizes. Glória a Deus. Pastoreando essa comunidade lá. Glória a Deus. Agora, me diz uma coisa, vamos lá. Tem tanta coisa para falar, mas vamos lá. Uma das coisas que me impressiona é o que Deus tem feito com vocês nos últimos anos. Isso é fenomenal. Mas me impressiona também. Foi na pandemia, né? Não acho que foi no início da pandemia. A gente estava falando, vocês estavam batizando 1.000 pessoas, uma coisa assim. Nós estamos batizando por ano 1.300 pessoas. Então me explica. Depois da pandemia. Qual é a estratégia, qual é o esforço, qual é o método, qual a apostila que a gente tem que colocar? Me explica. Você que está aí acompanhando, eu vou dar o segredo, hein? A chave que vai virar toda a sua história. A gente começou com 17 pessoas num salão de hotel. Uhum. Eu estive lá naquele salãozinho. Você foi no salão de hotel. Você foi consagrar os primeiros presbíteros da igreja. Nós tínhamos 60 pessoas na igreja congregando quando você foi lá. Era um salãozinho que cabia 80 pessoas. Né? Você foi lá consagrar, eu lembro, você foi consagrar o presbitério. Eu lembro quando a gente começou a Abba Pai, antes de começar, eu liguei para o Luiz Hermínio, um amigo, um mentor que nos abençoou muito, nos abençoou demais, tem um carinho, amo ele. Ligamos para ti, né? O Luiz Hermínio foi na casa dele, porque é lá perto, né? E eu liguei para ti, eu falei, Júlio, Deus está falando para a gente começar um ministério, só que a gente tinha uma experiência antiga de não ter dado certo ministerialmente. E aí você fez uma pergunta, você lembra dessa pergunta? Você falou assim, então, só tem uma pergunta para fazer. Você quer começar um ministério? Sim. Mas você teve uma experiência de não ter dado certo o ministério lá atrás. Você quer provar alguma coisa para alguém? Judas, pensa uma pergunta que eu não soube responder. Eu lembro que eu falei, Judas, eu nem vou te responder. Deixa eu pensar isso aí, porque eu não posso responder assim. Vai que lá dentro eu quero mesmo provar alguma coisa para alguém. Vai que eu quero mostrar que eu consigo, porque eu não consegui uma vez, né? Fizeram a missa de 7º dia, Telmo não deu certo, era um rebelde. Porque na época eu só amei Jesus e eu não queria fazer campanha de 7 semanas para enriquecer. Eu não queria comprar óleo ungido para ungir minha casa, eu só queria Jesus. E quando eu vi a teologia da prosperidade entrando na comunidade que eu estava congregando, eu falei, não quero isso para minha vida. E aí ninguém entendeu, meus pastores não entenderam, um monte de gente não entendeu, e rebelde. Não era rebelde, eu estava apaixonado por um evangelho simples. E eu não queria aquilo ali mais. E aí eu liguei para ti, Júlio, e aí? Você falou, qual a sua motivação? Quer provar alguma coisa para alguém? Fui orar. Quando eu fui orar, no outro dia eu respondi. Porque eu fui orar e eu falei, Jesus, tu querendo provar alguma coisa para alguém? Aí Jesus falou, tu nem quer abrir a igreja. E eu não queria mesmo, eu estava com medo. E tu não quer provar nada, filho. Pode começar. Uau. Aí eu liguei para ti, Júlio, não quero provar nada para ninguém. Aí você falou assim, então eu tô indo aí, marca a consagração do presbitério que eu vou. A igreja bem no comecinho. E aí a gente começou a cuidar de quem estava ali. E Deus me deu uma frase, Júlio. Cresceu o pé, troca o sapato. Então a igreja começou a crescer, eu trocava de lugar. Como que é de novo? Cresceu o pé, troca o sapato. Cresceu o pé, troca o sapato. Porque a estrutura, eu não sirvo ela, mas ela me serve. E eu comecei a entender que eu teria que ter saúde estrutural também. Que por muito tempo tinha dois movimentos. Um movimento orgânico que não tem hora para começar culto, não tem hora para terminar culto, o Ministério Infantil largado e não precisa, quebra tudo, e vamos quebrar tudo. Che Guevara Gospel, e vamos. E tinha um movimento tradicional religioso que as pessoas também não. Engessado. E eu falei, não, uma coisa ou outra, mas dá para ter um equilíbrio onde a organização orgânica, né? O próprio corpo tem um sistema organizado. O sistema digestivo é organizado. Aí eu era contra o sistema. Vamos atacar o sistema. Mas eu estava construindo um sistema desorganizado. Aí construí o meu sistema, né? Na igreja sem placa. Né? Eu estava querendo... Mas tudo isso muito legítimo, Judson. Por isso que eu entendo hoje quando alguém sai da igreja institucionalizada e começa um ministério na garagem, não vamos fazer diferente. Eu entendo esse cara, ele quer fazer diferente mesmo. Ele ama Jesus, mas no fundo ele vai criar um sistema dele. No fim é tudo sistema, se não for Jesus. E se Jesus tiver, nenhum sistema tem poder, mas se Jesus não tiver, todo sistema domina, seja com placa ou sem placa. E aí a gente começou
quando tem encorajamento do Luiz Hermínio e tal, começamos lá. E aí no hotel fomos para esse lugar. Aí o que a gente entendeu? Que tudo que é saudável cresce, mas a gente não precisa focar no crescimento. Então a gente decidiu com o presbitério que nunca contaríamos os membros e nunca focaríamos em números. Nenhuma estratégia de crescimento, nem de culto do amigo, nem de grupo de célula de crescimento, não sei do que, nada para crescimento. Focaríamos em cuidar de quem estava e acreditaríamos que o amor entre nós faria com que um falaria para o outro daquilo que nós estaríamos vivendo. E aí um mendigo falando, um pregador já disse, né? Um mendigo falando para outro mendigo onde tem pão, eles vão chegando. E a gente se preocupou, vamos trazer pão, né, para a casa do pão, vamos pedir para o Espírito Santo trazer pão aqui para nós, entre nós. E aí, resumindo, a gente trocou de pavilhão 5 vezes, porque cresci o pé, troco o sapato, então eu não deixava ninguém, o culto ficou com gente em pé, eu aumentava um culto. Ficou com gente em pé, eu trocava de pavilhão. Uau. Era uma decisão nossa. Ficou com gente em pé, eu já procurava pavilhão novo, porque o que eu entendi? Deus me para, mas eu não paro ele. Então, se Deus não quiser que eu cresça, o Senhor é o Senhor da minha vida. Senhor, mas se Ele quiser que eu cresça, eu não vou impedi-lo pela falta de fé. Então eu vou trocar de pavilhão. Eu vou para frente. E aí, 300 pessoas, fomos pavilhão de 80 para um pavilhão para 300, encheu 3 cultos, pavilhão para 1.000, encheu 4 cultos. Aqui o meu coração pastoral foi provado. Teve domingos de 200, 300 pessoas irem embora porque não tinha lugar. Meu pai. Não, Júlio, as pessoas irem embora porque não gostou do culto, a pregação foi ruim. Não foi embora porque não quer Deus, ok, mas porque não tem lugar, Júlio. Lugar. Quebra, né, meu pai? Eu não aguentei, não. Eu falei, Jesus, me ajuda aqui. Tinha um salão de eventos sociais lá na cidade, enorme, cabia 7 mil pessoas em pé, 3 mil pessoas sentadas e tal. Caiu na nossa mão. E o cara perguntou se a gente queria negociar. Achamos uma forma ali de negociar. Compramos o pavilhão. 3.300 pessoas cabia sentado. Primeiro culto foi 500 pessoas embora. Uau. Não coube. Já abri o segundo culto no outro domingo. E a gente está lá faz 5 anos. Uau. A partir da pandemia, nós começamos a batizar. Batizamos na pandemia 1.000 pessoas em 2020 ali, depois da pandemia. Todos os anos. O ano passado foi 1.380 pessoas. Tivemos um batismo agora em março, 480 pessoas. Em março. E já tem batismo para julho de novo. Pergunto como? Não sei, Júlio. Eu estou fazendo a mesma coisa. Eu pastorei uma cidade chamada Treviso, eu falei, né? Tinha uma subcongregação lá, Júlio. Tinha uma subcongregação num bairro chamado Forquilha. Treviso tem 7.000 habitantes, tinha na época. 7.000 habitantes a cidade. A comunidade tinha 200. E eu tinha 7 membros nessa comunidade. Uau. 8 membros congregando nessa congregação. Eu fazia toda semana um culto, na sexta-feira. Vários cultos, Júlio, eu fiz com uma pessoa sentada. Uau. E eu trabalhava no exército, eu ia fardado às vezes, não tinha tempo de tomar banho. Era 40 quilômetros da minha casa. E eu fazia um culto para uma pessoa. Teve um culto que não foi ninguém, Júlio. Eu peguei o violão, fiz o louvor, preguei, fiz o culto inteirinho. Porque se é para o Senhor, não importa se tem 1 milhão de pessoas. E, Júlio, hoje, a papai tem 10.000 pessoas. Se hoje Deus fala, volta lá, eu volto lá fazer um culto. A Vivi e eu começamos a pregar nos presídios. Várias vezes eu preguei para um cara só encarcerado. Um só. Há 2 meses atrás eu fui de novo no presídio, batizamos 30 pessoas, porque não tem a ver com quantidade, nunca teve. E eu tenho orado, Senhor, se a quantidade, isso roubar o nosso coração, como os discípulos às vezes se impressionaram com a estrutura do templo, Jesus, olha tudo isso, eu vou derrubar isso aqui. Eu falo, Jesus, leva a gente de volta lá para o Treviso, se for preciso. Porque o crescimento nunca foi o foco. E eu sempre foquei na saúde, porque eu acredito que tudo que é saudável cresce. Agora, rápido ou não rápido, isso não sou eu que determino, são tempos e estações, é a vontade de Deus. Ele estabelece o crescimento. Sim. Um planta, outro rega, é o Senhor que dá o crescimento. Então, a velocidade do crescimento é dele. E o pastor que está lá no Acre, no interior do Acre,
lá cuidando de 17 pessoas. Come on. Ele é fiel. Ele é de Deus. Ele é um homem, é um herói da fé. Verdade. Não é a igreja com 10 mil membros. Só que eu preciso celebrar um, mas eu celebro 10 mil. O outro erro também não, o que é grande não tem qualidade, então nós vamos ficar pequenininho. Não, isso é egoísmo. Eu quero que a igreja tenha 1 milhão de pessoas. Tá, mas 1 milhão, não, porque é 1 milhão de vidas. São pessoas salvas. Não é a questão da aba Pai ser grande, é pessoas serem salvas. Exatamente. Então, Deus falou comigo, filho, a fidelidade daquele pastor lá no interior da Bahia, cuidando de 17. Ele começou a igreja com 2 pessoas, ele e a esposa. Em 5 anos ele tem 17 pessoas. Ele cresceu. Ele batizou 15 pessoas. Ele cresceu. Mas quem é mais abençoado? Não tenho mais abençoado. Não tenho mais abençoado. Quem é o mais abençoado? Paulo ou Barnabé? Não, teoricamente Paulo, né? 13 livros, a autoria dele, milagres, mas quem ganhou Paulo? É verdade. Então não tem o mais abençoado, tem aquele que é fiel. Eu falo, eu quero ser encontrado fiel, seja jantando com a minha esposa, seja casando a minha filha, ou seja pregando numa conferência. Glória a Deus. Então esse é o caminho assim, que eu acredito. E eu falo sempre com os pastores, né, sobre isso, sobre saúde, né, não necessariamente um projeto de uma das coisas que eu falo às vezes, por isso é muito bom você falar isso, que eu falo muito com pastores sobre Jesus pregou para a multidão, ele multiplicou o pão para a multidão, mas na hora que ele sentou com o Pai, em João capítulo 17, ele prestou conta do ministério dele, ele falou, Senhor, os 12 que o Senhor me deu, aqui está o relatório deles. Uau. Deus só vai cobrar de você aquilo que ele te deu. Então não preocupa em cuidar daquilo que ele não te deu, mas cuida com muito zelo daquilo que ele colocou na sua mão. A começar pela sua esposa, exatamente. A começar pelos seus filhos, a começar pelo amigo que você tem perto. Não precisa. Começa, seja fiel com o que está perto. Né? Você acha que essa fome por resultado relâmpago nos adoece? Adoece. Judson, eu não sei. Eu acho que coach é uma profissão. Nos Estados Unidos tem faculdade. Eu acho que está tudo certo. Eu tenho amigos coach. Eu acho que o evangelho híbrido com coach é que adoece. Tá? Então, em que sentido? Quando eu pego ferramentas que não são do reino para usar no reino. O reino de Deus é uma contracultura. E aí, o que eu ouço? E por favor, quem me ouve, entenda que não é necessariamente uma crítica a alguém, mas há uma doença. Há uma doença do extraordinário. O ano extraordinário. O teu mês vai ser extraordinário. Porque o teu chamado é extraordinário. Cadê o ordinário? Cadê a beleza do Salmo 90 que diz, nos ensina a contar os dias? O sol nascer todo dia é ordinário, né? Meu Deus, a beleza da solitude, de contemplar a natureza, a beleza de perceber o pequeno, o efêmero, a beleza do café final do dia com os filhos à mesa, a beleza de um discipulado, a beleza de parar por de Jesus prestar conta, o que tu me deu, o que não me deu eu não me incomodei, mas o que tu me deu, que você falou, o extraordinário está roubando a igreja. Então, os eventos extraordinários, maravilhoso, Júlio. A gente tem eventos também, a gente tem momentos, e eu acho que eles apontam, trazem algo, tem algo neles legais. Mas quando uma igreja vive de evento, ela perde o ordinário. E a beleza da igreja está no ordinário. No discipulado semanal, na mesa com a viúva, no cuidado do órfão, no aquele casal que está lá se divorciando, Júlio, eles precisam ouvir que Jesus ama eles. E alguém tem que sentar com eles. Eu preguei esse dia sobre Filipe, que encostou na carroça do etíope. A gente não quer sentar na carroça dos etíopes, a gente quer pregar nas plataformas. Seja elas digitais ou físicas, mas a gente não quer sentar com o etíope. E aquele cara voltou feliz para casa dele, ele batizou Filipe, Deus para Filipe, o evangelista, o diácono, o Filipe. Deus para Filipe por causa de um etíope.
essa beleza. E Deus tira Filipe do meio de uma multidão, né? Não, era um avivamento. Da conferência de Jerusalém, um negócio violento lá acontecendo. E ele sai da multidão e vai pro deserto. Encontra um cara com sede. E ele falou: quem me impede de ser batizado? Nada, se tu crer nada. Ele não puxou o livrinho de regra do 7 passos do batismo. Ele falou: não, se der tempo, a gente faz 7 passos do batismo. Se tiver tempo, a gente ensina. Não tem problema ter cursinho de batismo. Não é disso que eu tô falando. Já vão dizer: ele pastor disse que não precisa. Não, tá tudo bem. Mas a beleza do ordinário te leva a ver um cara com sede e tem água. O que a gente precisa? Hebraico, precisa saber do hebraico? Precisa saber do grego aqui? Precisa saber de homilética, hermenêutica? Não, precisa conhecer a palavra e ter o Espírito Santo. Acabou. Parece simplista, mas não é. É tudo que Filipe tinha. Uau. E Filipe deu o que ele tinha. E aquele cara saiu feliz da vida. Eu contei um testemunho esses dias de um menino que me procurou no culto, no final de um culto. Até esse videozinho acho que acabou correndo. De um menininho que me procurou no culto. Um jovem, um menino. E ele fala assim: pastor, tudo bem? Eu falei: tudo bem. Como você me vê? A pergunta foi essa dele. Eu olhei um menino, 20 anos, sei lá. Falei: eu vejo um jovem, simpático, bonito. Então, pastor, você está vendo errado. Eu sou uma mulher. Falei: não entendi. Eu sou uma mulher, eu nasci mulher. O meu nome de nascença é Marielle. Mas agora o meu nome é Maico. Eu tomo hormônio masculino há 8 anos. Eu sou homossexual. O meu conhecimento grego e hebraico agora aqui vale o quê? Uma hora dessa. Só vale se eu tiver o Espírito Santo e amar essa pessoa como Jesus amou. Isso não vale. Não vai valer muita coisa agora aqui. Conhecimento bíblico, o que Jesus disse, eu preciso saber. Aí eu falei: pois não, em que posso te ajudar? E ele falou assim: a piscina está montada para o batismo sábado que vem, domingo que vem. O que me impede de ser batizado? Ô Judson, eu lembrei do Felipe na carroça. Qual foi a resposta do Felipe? Nada. Se crê de todo o teu coração. Ele não perguntou se estava pagando o imposto direito, se o etíope estava amaziado. Ele não perguntou nada, Judson. Ele só perguntou: se crê de todo o teu coração, nada te impede. Eu creio. E eu respondi a mesma coisa para esse menino: nada te impede de se batizar se tu crê de todo o teu coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele falou: eu creio. Então dá o nome para o batismo, a gente se vê nas águas do batismo. Simples assim, Judson. No outro sábado do batismo, na fila do batismo, Maico, roupa de menino, jeito de menino, camisa do batismo. Na hora de entrar na fila, parou na minha frente. Ele para na minha frente da Vivi e ele pede algo que nunca ninguém pediu para batizar. Ele pediu para fazer uma oração. Eu nunca vi alguém pedir para fazer uma oração. É normal, a pessoa recebe uma oração ou confessa. Ali que você pede para a pessoa repetir com você, ok. Cada um faz um jeito, isso aí, tá tudo certo. Só que ele: posso fazer uma oração? Pode. Aí eu fiquei curioso. Eu estiquei o ouvido assim para ouvir a oração. Ele orou assim, gente: Jesus, se tu tá me ouvindo, eu quero dizer que morre o Maico aqui nessa água. Uau. E renasce a Marielle. Uau. Que o Senhor criou. Uau. Obrigado, Uau. Jesus. Eu te amo. Eu batizei ela em nome do Judson, em nome do Telmo, Não, eu batizei em nome de Jesus, em nome do Pai, em nome do Filho, do Espírito Santo. Ele sai da água, vai no banheiro, bota um vestido, um brinco, um batom. No outro dia, no Instagram dela, Marielle. Tirou o Maico, botou Marielle. E um versículo: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas Cristo vive em mim. Meu Deus. A Marielle faz 1 ano que ela se converteu.
tá linda, uma mulher, tá estudando, voltou a fazer faculdade. Poder do evangelho. O evangelho sempre juntos. É que o evangelho, a pergunta que você fez, esse negócio de grandeza tirou essa simplicidade e essa beleza de perceber as Marielles com sede. E aí a gente tira Jesus do menu e coloca nossas ideias, e coloca o meu político de preferência. A gente tira Jesus da mesa e coloca outras coisas que a gente esquece que o que transforma ainda o evangelho de Jesus Cristo. E quanto mais puro, mais ele transforma. Mais simples, mais prático. Igual o perfume. Quanto mais essência pura e menos, mais a fragrância corre. É uma coisa que eu tenho pensado, a gente até falou sobre isso um dia, que nós temos muita dificuldade hoje porque a gente quer inventar na Bíblia. Parece que a Bíblia não é suficiente. A gente quer florir, mas eu sinto que há uma necessidade de vamos pregar o evangelho simples. Não precisa inventar, já está ali. É o que Jesus falou, é o que Jesus ensinou. Vamos ler a Bíblia e ler o que está escrito, e crer no que está escrito, e pregar o que está escrito. Eu acho que há essa síndrome de grandeza, a gente tenta até florir demais, às vezes, e construir coisas. Não, irmãos, o que está escrito aqui é o que está escrito. É exatamente o que o Evangelho está falando é isso aqui. É a obra da cruz, é o poder de Deus para a salvação. Eu não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação. Grego. Mas e o pecado dele? O pecado dele é o Espírito Santo. Ainda é poderoso para convencer o pecador do pecado. Exatamente. Parou de praticar o pecado. Aleluia. Eu acho que esse é outro fenômeno hoje. É fenômeno. Algo maravilhoso que eu acho que tem coisas que a gente quer fazer para Deus quando a gente sabe que a gente não consegue. Não consegue. Eu sou uma das pessoas, eu acho que a mensagem de arrependimento tem que ser pregada, gritada e falada todos os dias, toda hora. É a mensagem, é a essência, é o centro do evangelho. Mas o convencimento do pecado não tem como eu convencer. Eu posso criar estratégias que mexem na emoção, né, que tocam nas pessoas. Mas é só o Espírito Santo. Mas é só o Espírito Santo que convence o homem de juízo. Eu posso fazer uma igreja de parede preta, com luzes, está tudo certo. Mas quando eu foco nisso, achando que isso vai fazer alguma coisa, eu tiro Jesus da mesa. Ainda ele. Júlio, eu tenho... Isso é pessoal, eu como pregador, eu estou aprendendo, eu acho que eu sou um menino, eu estou crescendo. Eu estou expondo mais as escrituras, uma pregação mais positiva, mais simples, apresentando o que está escrito, com a ajuda do Espírito Santo, crendo que Ele é poderoso através da palavra para fazer o que Ele quer. Eu só apresento as escrituras, ainda é Ele que convence. Eu estava pregando um culto desse, Judson, um cara vem chorando no final do culto, chorando. Falei, fala, meu irmão, o que aconteceu? Eu preciso confessar que o meu diploma de 2º grau é falso. Judson, quantas vezes você pregou que alguém aqui está com diploma de 2º grau falso? Quantas vezes você falou isso? Quantas vezes eu preguei isso? Quantas vezes alguém viu isso ser pregado? Quem convenceu esse cara que ele comprou? Que ele estava... Não tem, é a graça, é o Evangelho. O Evangelho aceita todos, ele não aceita tudo. Essa frase é boa. Porque ele vai me receber, mas não vai me deixar como eu cheguei. Eu acho que essa é a confusão que as pessoas têm, né? Eles acham que o Evangelho aceita todos e tudo. Não. Ele aceita todos, porém a graça... A graça... Ela nos leva para um lugar de transformação. Eu não posso tirar o poder da graça. O poder da graça. A graça tem um poder imensurável. Fenomenal. Olha Paulo. É imensurável. Um matador de crente. É incalculável a graça. Por isso que a gente precisa apresentar o Evangelho. O Evangelho é uma boa notícia. Ele não é uma má notícia. Tá, mas então, você é um pecador, eu sou um pecador, nós temos que nos arrepender. A cruz ainda está ali para ser um discípulo. Toma a sua cruz, é verdade, Agora vem a graça e fala, eu capacito vocês para viver isso. Amém. Aleluia. Porque eu não consigo andar em santidade. Verdade. Eu não consigo nem carregar a cruz. Eu preciso da graça. Por isso que ela ultrapassa a multidão de pecado.
Não é que ela pode pecar à vontade que ela vem e te cobre. Não é disso que ela está falando. Ela está falando, eu tenho o poder de fazer você vencer esse multidão, irmão. Glória a Deus. Então, eu gosto daquela história do cara que foi condenado à morte. Eu conto isso. Ele foi preso e ia ser, no outro dia, enforcado. E na noite anterior, o prefeito da cidade, a pedido da multidão, que gostava daquele cara cometeu um erro, uma fatalidade. Ele se vestiu de clérigo, de padre, de religioso, e colocou dentro da Bíblia uma carta de perdão. Ele poderia perdoar aquele cara, era um direito do prefeito. E ele foi lá falar de Deus para aquele cara, na noite anterior. Aí ele entrou, e o cara não reconheceu que era o prefeito, falou, o que você quer aqui, na grade mesmo? Eu vim aqui falar de Deus, estou aqui com a Bíblia, eu não quero falar com você. Deus não existe, e aí xingou o cara e mandou o cara embora. E o cara, olha, deixa eu falar com você, só 3 palavras. Não quero te ouvir, some aqui. Foi embora. Quando o cara foi embora, o agente prisional chamou ele e falou, tu sabia quem é aquele cara ali? Esse é um religioso aí. Não, é o prefeito da cidade. Ele trouxe uma carta dentro da Bíblia de perdão. Ele ia te perdoar hoje. Uau. No outro dia o cara foi ser enforcado. Antes de ser enforcado, ele pediu a palavra. E tinha uma multidão assistindo. Ele falou, posso fazer uso da palavra antes de morrer? Pode. Hoje eu estou sendo enforcado, não pelo crime que cometi, mas pelo perdão que eu recusei. Uau, é verdade. A graça não tem a ver com o que eu fiz. Tem a ver com aquilo que eu recuso. Aquilo que eu recuso. Por isso, quando eu falo de Jesus, eu falo, se você souber o que está disponível, e se você não recusar, você não é condenado. Amém. Meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. O Evangelho continua sendo tão maravilhoso. Ainda é o Evangelho. Glória a Deus, glória a Deus. Meu Pai, eu sou apaixonado pelo Evangelho de Jesus Cristo. Bom demais, bom demais. Então, eu acredito nisso, Judson, eu acho que Deus é um Deus extraordinário, mas o extraordinário tá roubando esse desejo pelo grande, pelo extraordinário, pelo mega, pela quantidade de seguidores, pelo selo azul, esse desejo, ele tá roubando a simplicidade poderosa do Evangelho. E os privilégios, né, que tem na simplicidade, muito maravilhoso, né? Isso é muito bom, Aleluia, tem mais algumas coisas para te perguntar. Vamos lá. Aleluia. Vamos lá. Glória a Deus. Tem 2 assuntos que eu queria perguntar para você. Primeiro, 3. Vamos ver se a gente consegue falar sobre 3. Vamos lá. Primeira coisa que eu queria pensar. Eu conheço você há muitos anos e muito do processo que Deus fez na sua vida, né? A gente acompanha, vê como que Deus tem feito e vendo como Deus tem usado você, tem usado a Vivi, tem usado a sua família e muitas pessoas te veem hoje, mas não veem o processo. Né? Então é muito fácil ver a pessoa quando ela chegou, mas eles não veem quando o cara chega no final da maratona. Todo mundo fala, o cara chegou em primeiro lugar, mas ninguém sabe quando ele acordou 3 horas da manhã, quando ele evitou comer comida que era lixo para cuidar da saúde, o processo quando ele torceu o tornozelo e que teve que ficar parado. Eu ouvi isso da sua vida. Eu acho que muitos que estão nos assistindo veem vocês, veem você, veem sua família, né? E me fala um pouco desse processo, porque a gente quer. Existe uma frase no inglês, né? No pain, no gain. Sem dor não tem ganho, né? E no Evangelho parece que tem como chegar sem o processo. Então me fala um pouco sobre o seu processo. Eu falo sempre que entre a semente e a flor tem um processo. Entre o chamado e o estabelecimento dele tem um processo. Davi foi ungido menino, mas até chegar lá teve um processo. Teve que não matar quem podia matar. Teve processos aqui. Jesus, parece que Deus prova antes de estabelecer. Como se ele dissesse assim, eu preciso só saber se o coração é meu. Porque para te poder chegar no lugar que José chegou, você precisa ter um coração treinado. Você tem que perdoar o carcereiro que te esqueceu, o cara que estava preso contigo e não lembrou de ti. Tem que ter um processo aqui para chegar nesse lugar.
E esse processo não foi diferente. A Vivi começou a cuidar de 5, 6 mulheres há 18 anos atrás. A Vivi tinha medo de falar na escola. Ela desmaiava se botasse na frente para falar. Vivi é uma pessoa, acredite se quiser, essa leoa que prega, essa mulher tão forte, tão dinâmica, ela não tinha medo de falar com 3 pessoas. E ela reuniu 3, 4 mulheres, 5. Começou a abrir a Bíblia, apaixonada por Jesus. E ninguém viu. E ela começou a reunir, mas não tinha ninguém, não tinha Instagram, não tinha... E ela começou, 20, 15 mulheres, e ficou 4, 5 a 10 mulheres por anos. Aí ela começou a fazer audiobooks com livro, para quê? Para que mulheres que não sabiam ler do Nordeste poderiam acessar. Come on. Não era comercial. Era só assim, como é que as mulheres que não leem... eu vou fazer audiobooks. E a voz dela, com uma graça do Espírito Santo, começou a ir esses audiobooks. E de repente, a Casa de Isabel, que é uma mentoria com 100 mil mulheres, Judson. 100 mil mulheres. Começou porque ela ia fazer um retiro e a pandemia veio. E aí, como ela tinha um retiro escrito, alguém estava perto e falou, já que agora está todo mundo online, vamos botar isso online. E nasceu, nunca teve uma intenção. Conheço a Vivi. A Vivi teve renúncias, Judson, no meio do caminho que ninguém viu. Eu estava trabalhando no exército ainda. A papai estava no comecinho. A gente recebeu uma proposta, a Vivi tinha uns 60 mil pessoas no Instagram seguindo ela por causa dos audiobooks. Tinha 60 mil pessoas seguindo ela, 60, 70 mil pessoas. Ela recebeu uma proposta de uma empresa de produtos de beleza de mulheres americana. Uma empresa americana que estava abrindo frente no Brasil. E precisava de ter 2 influências lá. Escolheram ela pelo perfil, pela idade. Sabe qual era o salário que ela ia ganhar? Só que o Instagram dela tinha que ser assim, todo dia um stories e um feed. Tinha uma regra lá para usar o Instagram ia ficar 80% para a empresa praticamente. Ela ia usar o Instagram para influência. Era $25 mil por mês, Judson. Uau! Eu estava lembrando que eu estava trabalhando no exército. Então, eu fiz uma conta rapidinho. Da hora, né? Falei, glória a Deus. Deus mandou, Jesus. A gente foi orar, sabe o que o Espírito Santo disse para ela? Eu não te dei influência para ganhar dinheiro. Te dei influência para abençoar as mulheres. Uau. E aí eu mandei um e-mail, escrevi, não, muito obrigado. Uau. Ninguém viu, Jesus. Ninguém viu as renúncias, ninguém viu. A Vivi hoje, sair para ministrar, não é romântico. Nós temos uma filha ainda que não casou, temos uma igreja local. Sair de casa, a Vivi, ela gosta do lar. É renúncia. Tem tanta coisa que vem, tanta oferta que a Vivi renuncia, que ninguém viu. Ninguém percebe. Então, esse processo... lembra, eu estava no ministério, aí eu comecei o ministério e deu errado. Né? Lá no projeto, deu tudo errado. Eu quis quebrar o sistema, botar fogo nos púlpitos, nas igrejas, nos pastores, nos diáconos. E deu tudo errado. Aí eu fui para morar em Belo Horizonte. Lá em Belo Horizonte, eu peguei a Bíblia, peguei o caderninho e fui pro quarto. Quando eu fui pro quarto caderninho, o Espírito Santo falou comigo, não, agora tu não tem mais púlpito, tu não tem mais igreja. Agora eu quero que tu só fique, ou tu quer ficar comigo para ter um sermão para pregar. Uau. Eu quero que tu fique 1 ano e meio só com a Bíblia. Uau. Não vou te falar nada para pregar. Uau. Eu vou falar contigo antes da papai nascer. Deus vendo se eu amava o púlpito ou ele. Várias escolhas do caminho. Perdão, pessoas que... Hoje, Judson, lá na Abapai, se um pastor se levanta entre nós e ele fala, Deus falou para mim, abriu. Hoje a gente não tem Abapai em lugar nenhum, é só uma igreja local. Convites e possibilidades são centenas, mas a direção de Deus até hoje é essa, e ele vai ser fiel. Um pastor sai, sabe o que eu faço, Judson? Eu chamo ele e falo, vem cá, quantas cadeiras você precisa? Mas eu não vou abrir uma Abapai. Não precisa. Porque eu entendi que o reino de Deus está acima da Abapai. Maior, né? Mas foi lá atrás que eu entendi, não foi agora. Eu lembro quando a Abapai tinha 4 para 5 anos, eu te liguei. Que tu não lembra de tudo, né?
Eu te incomodo sempre, mas eu só lembro das incomodações, Não, lembro das coisas boas. Eu te liguei e falei assim, Judson, eu tô assustado. E a gente batizou 300 pessoas naquele ano. A gente batizou 300 pessoas. Criciúma tem 200 mil habitantes. A gente tá vivendo algo fora do comum. E a Papai tem 4 anos, Judson. Aí você falou, não, Theo. A Papai tem 15 anos. Eu lembro quando você, lá atrás, quando eu te conheci, lá Deus começou a trabalhar o Theo e a Vivi para isso. Então Deus trabalha hoje para amanhã. Eu falo sempre da bagagem, né? Se eu for pegar agora um voo para o Alasca, eu vou para Criciúma, né? Tá frio lá em Criciúma, vai fazer 3 graus semana que vem. O que eu vou botar na minha mala? Né? Eu estou num lugar quente, 35 graus hoje. Mas eu estou fazendo a minha mala aqui no calor para um lugar que eu estou indo. Então, dentro da minha mala eu vou colocar cachecol, eu vou colocar luva, eu vou colocar roupa de frio. Porque a mala que eu faço hoje fala do destino que eu estou indo. Deus faz a minha mala hoje, Judson, mas eu não entendo a minha mala hoje. A gente fala, pra que isso? Pra que isso, Jesus? Verdade. O Judson, o meu casamento passou por uma crise. Eu fiquei 4 meses separado da Vivi. Nesses 4 meses, Jesus, as promessas, por que você está fazendo isso? O que está acontecendo? Hoje, o que eu mais recebo é testemunho de casamento restaurado. Uau. Porque o meu foi restaurado. Então, quando alguém fala assim, meu casamento está em crise, eu não tenho mais esperança, eu abro a minha mochila e lá atrás Deus colocou na minha mochila uma ferramenta. Glória a Deus, glória a Deus. Então, Deus prepara a mochila hoje, eu não entendo o que Deus está fazendo. Então tem gente talvez me ouvindo aqui, não está entendendo o que Deus está fazendo com você. E a aparente falência parece ser uma derrota, né? Porque não faz sentido agora. Poxa, Deus falou que ia me usar isso. Como? Onde está a promessa? A promessa está no mesmo lugar. Só que Deus precisa te preparar a mochila para o lugar que você vai. Então hoje quando alguém chega para mim e fala, eu vou para outra igreja, eu não tenho problema, porque eu já saí, eu já errei, né, em ir e voltar. Então Deus botou na mochila, eu falo, não, tá tudo bem, eu não morri por você. Não foi nenhuma denominação que morreu por você, foi Jesus que morreu por você. Você pode congregar onde você quiser. Uau, uau. Mas isso tranquilo. Qualquer pessoa. Por quê? Porque a mochila... Então, essa mochila é que nós, às vezes, não respeitamos o processo. E o processo demora. Né? Eu conto sempre a história do pinto de granja. O pinto de granja é 28 dias, né? Pinto da granja lá. 28 dias ele está pronto. Só que se tu dá um grito, ele morre, a carne é fraca, você bota na panela, 10 minutos, derrete. A carne derrete. O pinto caipira lá da nossa avó lá, nascia no meio do mato, ninguém sabia como nascia direito, comia pedra, minhoca, só que era 6 meses, Judson, para ficar adulto. E a gente quer... E aí, alguns métodos de crescimento não respeita o processo. Aí bota o cara a liderar sem maturidade. Neófito, vai errar, vai quebrar. Porque aí a carne vai desfalecer, não vai aguentar. Então, respeitar processo é maravilhoso. Na Abapai, por exemplo, para um líder liderar um grupo de convívio, que é uma célula, 3 anos de conversão, Judson. Ah, mas o cara tá apaixonado, mas não tem estrutura ainda. Espera amadurecer. É melhor não ter uma liderança do que ter uma liderança imatura. Porque não tendo uma liderança, está aos cuidados do Senhor, de alguma forma. Mas tendo a liderança imatura, você deu autoridade. O dano é maior. Uau. Então, respeitar processos é fundamental. Davi respeitou o processo. Jesus nasceu com 30 anos, ele começou o ministério. Deus respeitou a vida. O tempo inteiro você vê homens de Deus passando por processos. E respeitar processo é fundamental. É o fruto do processo. Né? E não assustar com o processo que Deus nos leva. Né? Eu acho que isso isso que você falou. Ele vai colocar a coisa na nossa mochila que a gente vai falar, pra que isso? Eu não vou precisar disso. Não faz sentido. Não tem sentido. Nenhum. O que o Senhor está fazendo isso comigo? O que o Senhor está me matando? O que o Senhor está me arrebentando? E esse processo é necessário. É necessário. Coisas que Deus fez lá, por exemplo, Deus falou comigo que vive processo. Família. Família é fundamento.
se você não cuidar do seu casamento. Aí Paulo fala isso em Timóteo, em Tito, dizendo que o presbítero, o bispo, o líder, tem que ser homem de uma mulher só, tem que ter filhos crentes, tem que governar bem a sua casa. Só que ele, lá atrás, quando ele restaurou meu casamento, ele falou isso. Porque um dos motivos do meu casamento se diluir foi 7 dias por semana na igreja. O ativismo religioso. Aí você pensa, ativismo religioso é tão perigoso quanto qualquer outro pecado. Por quê? Porque ele tem cara de santidade. É até mais perigoso, porque você está onde? Terça, na igreja, na quarta, na igreja. Você não está no bar mais bebendo. Então ele tem uma cara de santidade. Então, só que ele é nocivo. Porque de cada 10 presos lá em Criciúma, na penitenciária, 7 é filho de crente. E eu pergunto para eles por que ele está preso, sabe o que ele me responde? Por que ele não quer Jesus? Por que ele não abandonou a igreja? Porque o meu pai só queria a igreja. Ele não foi nenhuma apresentação à escola minha. Uau. E o pai era crente, achando que estava fazendo para Deus 7 dias por semana dentro da igreja. Ou seja, colocou o ministério, porque Deus não é ministério. Deus é muito maior. Quando Deus é prioridade, não é um ministério. Porque cuidar da minha esposa também é Deus. Né? Então, esse princípio eu aprendi com Thomas Pedley. Conhece Thomas? O Thomas, eu sou apaixonado pelo Thomas. E Thomas, na Escola do Clamor, na época eu estava assim, querendo pregar na África a nado. Eu estava querendo ganhar o mundo inteiro. Eu ia voltar, em 7 dias eu ia ganhar minha cidade inteira para Jesus. Eu estava assim, o Thomas falou sobre a lista de prioridade. Não sei se você lembra disso. Ele falou sobre a lista de prioridade. Ele falou, imagina um quadro, né? Um quadro, uma lousa, né? E a professora na lousa ali. E aí ele faz uma lista. Fala, número 1, qual é o primeiro na sua vida? Né, uma lista espiritual, da nossa vida espiritual. Qual o primeiro na nossa vida? Aí, Escola do Clamor, eu só querendo ganhar um mundo em 7 dias. Deus, missão, Deus. Não, o primeiro é a família, ele escreveu. Aí travou o Windows, né? Tela azul para todo mundo. Que esse cara tá na escola de missão falando que prioridade é a família. Eu quero deixar pai e mãe, quero deixar tudo para pregar, para falar. Aí o segundo, por que família? Aí ele falou, porque aí ele explicou na época. Família, foi morto um cordeiro por família, lá no Êxodo. Noé, divinamente inspirado por Deus, construiu uma arca para salvar a sua família, Hebreus 11. Você vai ver Deus preservando a família o tempo todo, e quando vai instituir os líderes, ele fala, família. Aquele que não cuida dos seus é pior que o ímpio, e negou a fé. Você vê a família sendo protegida o tempo inteiro nas escrituras. Aí ele fala, primeiro é a família. Segundo, aí o pessoal ficou em silêncio. O segundo é o trabalho. Se você tem um trabalho, né, uma tenda, algo que se trabalha, é o seu trabalho. Se você estuda, é o seu estudo. Você não tem trabalho ainda. É isso que Deus te confiou para fazer como sustento. Explicou ali. Terceiro é o ministério. Qual é o seu ministério? Você é um diácono, você é um pastor, um missionário, um apóstolo. Aí a pergunta é, por que Deus não entrou na lista? Ele fez essa pergunta. A pergunta é, gente, porque eu sei que está todo mundo perguntando, por que Deus não está na lista? Porque Deus é a lista. Uau. Aí, bom, se Deus é a lista, quando eu janto com a minha esposa, é Deus. Quando eu prego, é Deus. Quando eu trabalho no exército, é Deus. Eu não tenho dicotomia na minha vida. Eu sou uma coisa só de Jesus. Eu sou inteiro de Jesus. Não tenho vida secular mais. Eu sou integral. E isso é libertador. Porque aí eu fui jantar com a minha esposa, eu sei que é um culto. Aí, claro, aí você pode entender um pouquinho melhor, entendendo Gênesis 2,15, né? Culto, cultivo, cultura, Romanos 12, culto racional, essa compreensão do que eu estou dando. É inteligente o que eu estou dando. Eu estou cuidando da minha esposa agora, Senhor. É culto, é cultivo, esse é mais completo. Então, quando você entende isso, é libertador. Eu acho apaixonante quando eu vou tem culto de mulheres lá a cada 15 dias, né? Um de homens, um de mulheres, um de homens, um de mulheres. No meio de semana a gente só tem esse culto. E domingo. O pessoal pergunta, por que não tem a segunda da vitória, terça do milagre urgente, quarta do... Por que não tem esse monte de culto? Porque eu quero que as pessoas cuidem da família. Juntos, sabe o que está acontecendo? O cara se converteu, ele se enfiou dentro de uma igreja a vida inteira. Agora ele tá indo, vai lá na papai. Ele chega assim, ó, com abstinência, querendo fazer alguma coisa. Ele falou, 6 meses aqui tu não faz nada. Sabe o que acontece com esse cara? Ele começa a ir na festa de 15 anos da família. Ele nunca foi numa festa de 15 anos da família. Ele nunca foi na festa de aniversário do sobrinho, nunca foi. Ele não sabe por quê? Porque no Natal tinha a cantata da igreja. Ele não ia participar de um almoço de Natal da família.
Esse cara agora começou a visitar a família começou a dizer, quem é você? Não, eu vim aqui. Onde é que é a tua igreja? A família começou a ir na igreja. Ele orou há 15 anos para a família na igreja, a família não ia. Agora ele foi lá participar da festa de 7 anos do sobrinho, ele pôde ser luz lá, e agora a família está aí na igreja. Uau, isso é muito forte, isso é muito forte. Então, essa compreensão, eu não estou tirando aqui em nenhum momento o chamado missional, daquele que Deus mandou ir para o campo. O chamado apostólico, né, que é o verdadeiro missionário, aquele que fundamenta lá. Eu não tô tirando disso, eu estou dizendo que são fundamentos que a igreja local precisa colocar. Eu acho que são algumas coisas que Deus está nos amadurecendo para entender esses princípios, né? Eu acho que a gente que trabalha com liderança, e você também tem essa mesma coisa, às vezes conversando até com irmãos, com líderes, fala, então, você tem que pôr seu casamento em ordem para você estar no ministério. Então, até seu esforço para ter um casamento bom não tem a ver com porque eu amo minha esposa, mas é porque eu quero que minha esposa seja uma mulher bonitinha na igreja, meus filhos pareçam bonitinhos para mim pregar. Porque aí eu tenho respaldo para ser líder no ministério. E quando, na verdade, isso, de certa forma, transmite uma mensagem para nossa casa. Com certeza, os filhos estão entendendo. Que meu pai não me ama. E, na verdade, ele quer que eu seja um crente para que ele pareça bem no ministério. Isso é doloroso, né? O que eu ouvi de um preso. A igreja era amante do meu pai. Uau. Um preso falou isso. E eu não quero saber da igreja. Ela é amante do meu pai. Isso é muito forte. Então, 7 de cada 10, Judson, 7 é um número. Não é ideia, é um número. E fala, isso está falando. A maior igreja do Brasil é desviada. É verdade. E então, a gente ganha... vamos batizar, vamos, tá tudo bem. É apavorante para um pastor batizar 1.400 pessoas. Não é romântico. É o que tira o meu sono hoje. Porque imagina, Judson, imagina você acordar amanhã de manhã na sua casa e ter 1.400 bebês na porta da sua casa. Como você se sentiria? É por isso que eu não pus meu interesse na internet. Já pensou, Judson? 1.400 pessoas, 1.400 bebês. Né? Tá surtado, né? Jesus, quem vai cuidar desse povo? Então não é uma questão de números, ganhamos 1.400. Não, quem vai cuidar desse povo? Por isso que a minha oração é aquela que Deus mandou fazer. Sim. Deus, onde é que estão os pastores aí que ninguém quer usar? Tá. Então, isso entra na outra pergunta. Que eu acho que nós temos muita coisa para falar, né? Vamos ter que marcar outro podcast, né, Thelma? Fácil. Você tá empolgado aqui no Pentecoste, já tá violento aqui. Deixa eu te falar uma pergunta, porque você entrou no assunto. Nesse ano, o Senhor nos deu uma palavra que eu queria conversar com você sobre isso. Que também eu não estou querendo criticar nada, você sabe muito bem disso. Eu também creio que nós precisamos crescer o pé, compra um sapato. A gente sempre usava a linguagem, imagina sua filha de 3 anos, você põe nela um vestido de uma moça de 18 anos. Ela não vai conseguir andar, vai cair. A mesma coisa, fica ridículo uma moça de 18 anos vestir um vestido de alguém de 3 anos, nem vai entrar, vai ficar ridículo, feio e vai rasgar. Então a estrutura da igreja funciona nesse aspecto. Maravilhoso. Mas ao mesmo tempo eu sinto que nós construímos tanta coisa em nossa volta que nós estamos cansados por causa disso. E no outro aspecto, eu senti nesse final do ano como se o Senhor dissesse assim, eu preciso que vocês construam apriscos. Você falou para mim. Eu preciso que vocês construam lugares onde pessoas sejam cuidadas. Onde... não, use o que você tiver, tá? Não tem problema, mas desconstrua talvez um ambiente diferente e construa um ambiente onde esses bebês são cuidados, onde eles são alimentados, onde eles são amados, onde eles são celebrados. Eu particularmente creio que o Espírito Santo, e talvez muita gente vai discordar de mim, mas eu particularmente creio que o Espírito Santo não está desconstruindo, ele está restaurando a igreja para nós sermos corpo, para nós amarmos pessoas, para a gente cuidar de gente. E eu percebo que vocês carregam essa graça. Tipo assim, não importa se a gente tem 10 mil, 5 mil, 3 mil, 12, mas a gente quer que todo mundo seja cuidado. Todo mundo. E me fala um pouco sobre isso. O que é essa questão pastoral de cuidar? O dilema entre números
e cuidar de pessoas serem cuidadas? Como que vocês cuidam? Como que vocês lidam? Porque eu vejo mães, às vezes, conversando, né, que têm filhos. Como que você faz isso? Como que você faz aquilo? E eu acho que muitos pastores gostariam de saber porque é o que você falou, é verdade. Você ter números é uma coisa, mas tá todo mundo sendo alimentado, cuidado. Esse desafio que você falou, me fala um pouco sobre isso. É possível, porque... É um desafio ainda. Porque muitos falam assim, não, igreja grande, ninguém é cuidado, é tudo mais. Mas é possível você crescer muito, ao mesmo tempo crescer saudável. Crescer organicamente, né? Crescer organicamente e continuar sendo saudável. Esse é um desafio que é diário, né? A gente tem uma tendência a institucionalizar e formatar, né? Controlar. Essa é a palavra mais difícil de lidar, controlar. Porque o que os pastores perguntam para mim, como é que você controla 10 mil pessoas? Não controla. Tá, peraí, como não controla? 10 mil pessoas, eles têm carteirinha de membro? Não tem carteirinha de membro. Tá, mas eles não têm carteira de membro? Não. Por quê? Porque não precisa. Onde é que está na Bíblia a carteira de membro? Ok. Tá, mas como é que tu controla se ele vai na célula ou se ele não vai na célula? Não controlo. Tá, mas se ele não quiser ir na célula? Ele não quer ir na célula. A questão com a palavra controle, ela tá no meio dessa conversa agora. A palavra controle. Então vamos lá. Quer ver? Teve um jovem que me chamou e falou a seguinte frase. Pastor, é o seguinte, eu tô saindo da Abapai. Isso há uns 4 anos atrás. Falei, não, tudo bem, eu só queria saber por quê, porque vai que foi um erro nosso, a gente quer consertar aqui, não com você, mas talvez consertar com outro, para não errar de novo, né? Eu pergunto para todo mundo, onde a gente errou. Porque é fácil, quem tá saindo é o rebelde. Poxa, dá para perguntar, talvez o erro foi nosso. Então você pergunta, o que houve, né? E abençoa todo mundo. Quem sou eu, Jesus? Chamado para abençoar as pessoas. Ponto. Aí ele assim, eu não tô me alimentando mais aqui. Falei, opa, como assim? Eu quero entender. Eu não tô me alimentando. Essa teologia, eu prefiro a teologia tal, e eu prefiro ouvir o pregador reformado tal, e eu prefiro porque a comida tá muito rasinha domingo, é uma comida para beber, e eu não tô me alimentando, então eu preciso de comida mais sólida. Uau. Eu falei, tá bom. Tá, mais alguma coisa? Aí ele falou, não, é isso aí, eu queria. Então tá, só eu te abençoo. Então pode procurar uma comunidade que talvez vai ter um alimento mais sólido. Mas deixa eu só te explicar uma coisa. Domingo, no culto público, não vai só você. Vai o cara que se converteu e batizou domingo passado. Ele não sabe discernir Antigo e Novo Testamento. Vai o primo ateu no culto do cara que convidou. E esse primo ateu nunca ouviu a frase Jesus te ama. Você já ouviu. Então na igreja tem você, que é um grande teólogo, que conhece Calvino, Armínio, conhece tudo. Augustinho passa longe de você. Mas tem o que não sabe. Então às vezes eu coloco um buffet. E num buffet tem um mingau. E eu vou dizer num culto, você que entrou aqui e usou cocaína ontem, Jesus tem poder de arrancar essa cocaína do seu sangue. Aí você vai dizer, tô na igreja, cocaína, sou crente, Jesus te ama. Já sei disso. Eu sei que você sabe, mas dá para te ser menos egoísta e entender que o seu irmão tá na mesa e ele tem 3 meses de idade. E ele também tem que comer. Ele não consegue mastigar o que você mastiga. E ele não mastiga o que você mastiga, ele não sabe o hebraico. E vai confundir a mente dele o hebraico agora. Dá para entender que eu tenho 2 filhas, uma de 11 na época e uma de 1. A de 1 não come o que a de 11 come. Daqui um pouco eu creio. E aí Paulo vai dizer, já era tempo de vocês não serem mais crianças. Então vamos respeitar o tempo de cada um. Eu estou tentando pastorear o rebanho com a ovelha que nasceu ontem.
em quem é bode ainda, que nem virou ovelha, que tem que ouvir uma palavra de evangelismo, de que Jesus morreu na cruz por ele. E você, um adolescente na fé, achando que é independente. Mas tudo bem, estás liberado. Uau. Judson, entender isso é libertador para um pastor. Entender que cada pessoa tem um processo na mesa. E cada um vai ter uma limitação. E eu não quero que todo mundo seja um teólogo amanhã. Eu não quero que todo mundo... Tem gente... Para alguns, Judson, para alguns, mentir é algo gravíssimo. Porque ele já tem um tempo, uma história, já experimentou. Para outros, ele não bater na mulher mais já é muita coisa. Mentir, calma, a pouca mentira vai embora. Porque ele está num processo, Judson. A santificação não para. A salvação é imediata, a gente sabe disso. Os teólogos de plantão vão concordar comigo que a santificação é um processo. Então, se é um processo, nós como pastores, como que a gente olha o rebanho? Com uma mesa de muitos filhos. Então, quando eu vou preparar o sermão, como que eu preparo o sermão? Para impressionar o teólogo? Ou para alimentar o meu irmão que tem uma estrutura já, mas alimentar? Então, para aí. Vamos pensar nessa frase. Prepara o sermão para impressionar os teólogos ou para alimentar o novo na fé? O novo na fé. Esse é um dilema. Não, nenhum dos dois. E os dois. O evangelho é apresentado. Só que é natural quando você está preparando um sermão e lembrar do rebanho. O pastor, ele tem em mente as ovelhas. Ah, minha ovelha, onde é que ela está? Será que ela está dormindo? Será que ela comeu bem? Aquele lá que perdeu o marido deixou ela, como é que ela deve estar? Aquele cara perdeu o filho, enterrou um filho de 10 dias. O pastor, ele está com as ovelhas na mente. Então, quando ele está escrevendo, preparando o mingau, tá, esse aqui o mingau é pro fulano. Ele coloca várias vitaminas no mingau. Claro, ele vai preparando a comida e vai dizer, não, peraí, isso aqui o fulano precisa. Não, esse prato tem que fazer a salada. Essa salada, aquele é celíaco, ele não pode trigo. Então... Ô, Judson, isso é um pai. É um menu. É um menu que Deus... E eu preciso, como pastor, fazer isso. Claro, eu vou ter uma tendência, Judson. Se eu estou pregando e o Judson está me ouvindo, eu vou ter uma tendência a olhar o Judson, porque eu quero impressionar o Judson. E os outros 2.900 estão no culto... outro dia eu prego pra você, meu Judson tá aqui, então eu vou ter que usar umas palavras assim pro Judson sair daqui, uau! E aí entrou um negócio na igreja evangélica, não todo mundo, claro, mas do adoração pela revelação, a idolatria da revelação. Como foi o culto? Uau! Mas o que foi pregado? Não sei, foi uau! Tá, mas o que é isso? Não, uma revelação nova veio. Tá, mas a palavra... A tua revelação, amém, Deus, a mesma palavra fala com 3.000 pessoas ao mesmo tempo. Essa é a graça do Espírito, de distribuir isso. E como pastor, é ser sensível ao Espírito Santo. Judson, várias vezes eu estou preparando uma mensagem, Deus fala assim, escreve. Judson, eu escrevo no tablet. Você que usou cocaína hoje... E no final do culto vem 3 na fila dizendo, eu usei cocaína hoje. Uau. Ele estava lá no culto dizendo, é a minha última esperança, me disseram que tem um Deus aqui que ama as pessoas. Ele está ali no culto, Judson. E ele precisa ouvir a boa notícia. A boa notícia é que o sangue do Cordeiro tem poder para libertar o sangue dele. Então, esse coração pastoral é nesse sentido. Paulo tem uma hemorragia pastoral dizendo quem sofre que eu não sofro junto. Quem não cai que eu não caio junto. O chamado pastoral, ele batiza uma pessoa de manhã, ele casa outra tarde e faz um velório à noite, Judson. No mesmo dia, você enterra um irmão, você casa um irmão, você apresenta o filho de um irmão. Pergunta. Meu pai. Hoje... As pessoas têm vergonha de dizer que são pastores. Como que você se sente sendo um pastor, Thelmo? Eu amo a Jesus e eu amo o que Ele ama. Ele ama as pessoas, Ele ama o rebanho, Ele ama as ovelhas. Eu não tenho
talvez não tem função, cargo no mundo, para mim hoje, de maior privilégio do que ser um pastor. Eu cuido do que é dele. Uau! Porque você deixou o exército, uma carreira no exército, para pastorear. E eu sei que foi um parto, porque você ouviu Deus. Liguei para ti também, tomei conselho contigo, eu lembro. E a gente ouve muitos pastores que querem desistir de pastorear, mas pastorear é bom demais, né? É maravilhoso. Que a gente cuida do que é dele, do que ele ama. Se a gente ama Jesus, pastorear... todos os dias eu acordei no exército, trabalhando, ia trabalhar todos os dias. 22 anos eu fiquei lá. Eu era de carreira, né? Então eu ia me aposentar como capitão. E as minhas 2 filhas iam ficar com o salário de capitão o resto da vida. Então tinha uma estabilidade e uma pensão para as minhas filhas até elas morrerem juntos. Se elas morrerem com 100 anos, elas iam receber. E quando eu fui entregar... Eu sempre fui muito patriota. Eu sempre usei a farda com muita honra. Mas no dia que eu fui me desligar, o coronel juntou todo o quartel. E ele falou: eu quero que você fale antes de você ir. Chamaram o psicólogo. Eu só estava ficando louco. Eu não me aposentei, Júlio. Eu saí de lá com um elogio, folhas de elogio e uma estatueta. Não ganhei nada. Eu deixei tudo. E eu não posso voltar. Então não é uma coisa que dá para voltar. Tipo, se eu sou engenheiro, eu volto a ser engenheiro. Se eu sou um advogado, eu volto a advogar. Não, eu não volto a ser militar. Eu não posso. Então foi uma decisão difícil para mim. E o dia que eu peguei o microfone na frente de todo o quartel, eu falei: você só deixa uma missão nobre por outra mais nobre. E eu tô deixando a farda para botar outra farda. Come on. De um Deus que não perde guerra, do Senhor dos Exércitos. Hey. E foi difícil. O dia que eu entreguei a farda foi no culto de ceia, eu levei a farda no púlpito. Falei: o Isaac, que ele estava pedindo de mim. E o mais difícil foi conversar com a Vitória. A Vitória já entendia. E ela amava me ver de farda, tudo aquilo. Conversei contigo, tu me aconselhou até Deus está falando, acho que é tempo, tu me aconselhou. E eu sinto paz. Se tu e a Vivi estão de acordo, pode ir. Só que faltava falar com a Vitória. A Vitória me amava me ver de farda, ela sabia da pensão. Tudo isso, né? E quando eu fui falar com a Vitória falou assim... Eu falei: filha, precisa falar contigo. Naquele momento, a sós, eu e ela, a gente tinha café, a gente tomava café sempre juntos, assim, saía pra cafeteria, cinema, eu e ela, assim, muito perto, assim. Eu falei: pai, quer conversar um assunto sério contigo? Ela assim: pai, é sobre o exército? Eu falei: filha, como é que você sabe? Não, eu já ouvi alguns rumores, eu tô ouvindo algumas coisas. É sobre o exército? É assim, filha, O que é, pai? Deus tá falando pro pai para entregar a farda. Pai tinha 1.000 pessoas, 1.000 e poucas. Não era. E eu não saí para ganhar um mega salário, não. A igreja só cuidou de mim. Tinha promessa de nada. Não existia casa de Isabel, casa de Gé, não tinha nada. Tinha livro escrito, não tinha nada. Era só aquilo que Deus queria, estava me obedecendo. Não tinha nenhuma promessa. Não tinha ninguém forte por trás, não tinha nada. Era só o Senhor por trás. Não tinha nenhum homem por trás. Aí eu falei: filha, Deus está pedindo a farda pro pai. E tu sabe que não tem volta. Ela começou a chorar. Eu falei: ai, Jesus amado, não faz ficar mais difícil tudo isso, Jesus. Ela assim: pai, eu não espero de ti nada mais do que obediência. Uau. Tu me ensinou a obedecer a Jesus. Eu não espero de ti nada diferente. Obedece a Jesus, pai. Uau. Uau. Amém. Falei: obrigado, Jesus. E a farda foi... Por quê? Porque eu acredito nisso, Judson. O Hernandes Dias Lopes tem uma frase, uma pessoa que eu amo também, um presente, um homem nobre, um príncipe, como ele mesmo fala.
ele fala que ministério não é quando todas as portas estão fechadas e a porta do ministério abre. É quando todas estão abertas, mas a do ministério brilha mais. Uau, é isso aí. Você tem convicção, né, Violeta? É aqui que Deus me chamou. E aí, por que Deus me deixou no exército 22 anos? Por que Ele não me chamou lá com 18, cara? Quem esperou ficar 22 anos? Eu perdi tempo lá. Não, a mochila estava sendo preparada. Hoje eu trago muito ensino do mundo militar para dentro da batalha da fé, da organização logística da igreja. Eu aplico princípios de combate na igreja local. Organização de grupo de pessoas, formas de comando. Maravilhoso. Aprendi. Outra coisa, eu era pastor lá também, porque pastor é pastor em qualquer lugar. Verdade. E eu quero aproveitar, Júlio, honrar os pastores que não servem em dedicação exclusiva na igreja. Aqueles pastores, eu fiquei 22 anos fazendo isso. Não tomei banho várias vezes, fui direto fardado pregar. Aconselhava, acordava às 5 da manhã, atendia 2 homens, ia pro quartel, não almoçava no restaurante para atender mais um, voltava pro quartel, fiz isso por anos. Eu quero honrar esses pastores que amam a Deus e eles não são pesados, não querem ser pesados para a igreja. Mantêm lá trabalhando, são dizimistas fiéis, servem a igreja, mesmo não sendo em dedicação exclusiva. Isso. Jesus está vendo tudo que você está vivendo. Vai honrar você, já tem honrado você, vai cuidar da tua casa. Porque eu vivi isso por anos. Aquele que está integral, né? Eu não gosto dessa palavra, mas em dedicação exclusiva, ele não é mais especial. Ele é pastor. Ele é pastor. No quartel, Judson, eu tenho lá na igreja hoje umas 50, 60 pessoas que eu evangelizei no exército. Soldado chega para mim com filho, casado, fala: eu entreguei a vida para Jesus lá nos obuzeiros, no meio dos obuzeiros, enquanto no horário de meio-dia o senhor jejuava e levava um violão e cantava e pregava por 5 minutos eu pregava. Teve uma vez lá em Belo Horizonte, na companhia, às 9 da noite, eu estava com 120 soldados. Eu peguei 120 soldados e na hora que eu estava levando eles para jantar, à noite, o Espírito Santo falou: fala do meu amor para eles. Alto, sentado 2, todo mundo sentou. Vira para mim, tira a cobertura, todo mundo tirou. Preciso falar aqui para vocês, me dê atenção, 1 minuto e meio, por favor. Saulo estava obstinado, indo para um lugar que Deus não queria. Mas Deus pegou ele e fez ele viver um propósito lindo. Por que você está aqui no exército? Não sei. Por que você está servindo o exército? Talvez você é um Saulo. E Deus te trouxe aqui para ouvir que Ele tem um propósito com você. E se você... Eu preguei 1 minuto e meio juntos. E se você está aqui, quer voltar para Jesus ou entregar a vida para Ele, fica de pé. 111 soldados levantaram. Meu Pai. Chorando, Júlio. Chorando. Comecei a orar por eles, chorando. 3 da manhã, na minha porta, eu tô dormindo, o soldado bate na porta. Sargento, falei: que foi? Sargento, abre a porta, falei: que foi? Eu sou pastor desviado. Eu sou refratário, não servi com 18 anos, eu vim servir com 24, eu sou pastor, eu tô desviado, eu não acredito que Deus me chamou aqui. Meu Pai. Até hoje eu falo com ele voltou, se reconciliou com a igreja, voltou a pastorear. Glória a Deus. Estava ali. Meu Deus. Aonde? No quartel, no ordinário. No ordinário, verdade. No dia a dia. É por isso que eu tenho muita dificuldade também. A gente errou muito no passado muitas vezes a gente falava: quem sabe Deus vai te chamar para o ministério integral, mas Deus já te chamou para o ministério integral. Seja no exército, seja onde você está 100% a serviço de Jesus, na sua faculdade, na sua empresa. E às vezes ele fala: filho, eu preciso de você aqui mais, então eu vou te tirar daqui. Ou não, eu quero que você fique aí nos dois. Vai ser uma bênção nos dois. Vai ser uma bênção aqui nos dois. Essa é libertador isso. Quando a gente entende isso, né? Porque daí, já pensou que coisa linda, né? Eu sou um militar para a glória de Deus. Eu sou um engenheiro. A ponte que eu vou fazer nunca vai cair, porque eu faço para a glória de Deus. Exatamente. A aula de matemática que eu dou, ela é maravilhosa, porque eu dou aula para a glória de Deus. A minha empresa é uma das empresas mais honestas e bem-sucedidas para a glória de Deus. Imagina todo dia, amanhã, todos os cristãos saírem pensando assim para a rua.
Glória a Deus. É para a glória de Deus. Como que os relógios suíços são os melhores relógios do mundo? Quem fez? Foram cristãos protestantes reformados que entenderam. Sabe qual era um dos lemas deles? Vamos fazer relógio para Deus usar. Glória a Deus. Imagina, Judson, imagina eu cortar a grama da minha casa para Deus olhar. Imagina eu cuidar da minha esposa, da Viviane, para um dia entregar para ele de volta, para Deus. Qual esposo que você... É uma compreensão mais ampla. Isso é libertador. Verdade. Pensa, as pessoas não querem contratar evangélicos cristãos porque não trabalham bem. Pensa mudar a mente. Não, eu não trabalho para você, eu trabalho para o meu Deus. Então eu faço o melhor, eu não vou roubar o tempo, eu não vou ficar no celular quando não é para ficar, porque é para Deus, Ele está vendo, é para Ele que eu faço. Quer comais, quer bebais, façais tudo O Senhor. para a glória de Deus. Glória de Deus. É isso aí. Pensa. Meu Deus, muito forte. Essa mentalidade que os fundadores de Harvard... Essa mentalidade, Cristian, de integralidade. Não tem vida secular. O que você faz na vida secular? Não faço nada, não tenho vida secular. Toda a minha vida é 100% Eu não tenho vida Jesus. paralela. Ele não tira a roupa de filho de Deus para agora Botar trabalhar. a roupa de engenheiro, de professor. Eu sou um homem de Deus. Eu sou um homem de Deus. Sou íntegro, sou íntegro, né? Inteiro. Arroz integral é um arroz sem tirar nada. Ele é integral. Porque quando você fala a pessoa, um dia Deus vai te chamar para o integral, é como se ele tivesse falta, como se ele fosse incompleto. Você ainda não atingiu o ápice. Você não é integral, mas na verdade ele já te chamou para ser santo, para ser integral em tudo que você fizer. A mãe de John Wesley fundou quantas igrejas? Uau. Ela cuidou de 17 filhos. 17 filhos. Foi mãe integral. Mãe. Lá na igreja, quando uma pessoa casa ou ela tem filho, a gente tira do ministério por 6 meses. Intencionalmente. Casou, 6 meses fora. Tem filho, 6 meses. Por quê? Agora é um momento de você, na ordem de prioridade, priorizar o seu casamento, priorizar seus filhos. Muito bom. É aquele princípio da cultura, né? Do soldado da cultura judaica que ele sai da guerra com casa. A lei ensinava isso, né? Então, isso é Glória a Deus. libertador. Theo, muito obrigado. Que bom. Judson. Tô aqui ouvindo. Judson. Nós vamos ter que fazer outro podcast para falar de outras coisas, outros assuntos. Judson, obrigado, tá, Judson, por tudo. Obrigado por por amar a Igreja de Jesus. Obrigado por nos abençoar. Sempre quando às vezes eu mando para ti, né? Batizamos. Glória a Deus. Eu sempre tentando compartilhar um pouquinho dos frutos, porque se hoje eu e a Vivi estamos vivendo algo, tem uma parcela enorme, tua e da April. Vocês acreditaram quando poucos acreditaram. Então a gente procura honrar vocês, não é aqui no podcast. Estou só aproveitando esse momento, mas a gente honra vocês nos bastidores, honra vocês amando o que tu ensinou a gente a amar. Então, obrigado, tá? Obrigado a vocês por amar Jesus. Vocês são nós temos muita presente alegria de ver como Deus tem usado vocês nas nações, né, e como Deus tem feito coisas maravilhosas e vai fazer muito mais. E esse amor por pessoas, pelo coração do Senhor, obrigado. E nosso desejo é que você seja tocado, alcançado. Não desista do processo, aquilo que Deus está colocando na mochila, deixa Deus colocar. E um dia a gente precisa falar só sobre a família, velho. O que a gente conversou ali, a gente nem trouxe. Não trouxe tempo de falar. E isso é muito bom. Obrigado. Você pode abençoar essas pessoas que estão assistindo. Amém. Senhor, obrigado. O Senhor sabe quem está assistindo agora, quem vai assistir daqui a 10 anos. Jesus, obrigado. Isso talvez daqui a 50 anos alguém vai assistir. Nós não sabemos. Mas o Senhor conhece cada um que vai assistir. Traga a pessoa certa e faça com que essa pessoa que está ouvindo, que assistiu, mande também para a pessoa certa. Amém, aquela Jesus. pessoa que precisa, talvez para alguns, vai ser como um copo d'água em uma maratona. Nessa caminhada vai trazer um fôlego. Para outros vai trazer convicção de chamado. Outros vai trazer convicção de posição. Outros vai trazer
um coração queimando pelo pastoreio. Jesus. Levanta pastores, Senhor. Pastores segundo o teu coração, que amem o rebanho, que digam como Jesus, os que tu me deste. Que comece pela casa, que comece pelo casamento. Eu oro por cada pastor que me assiste, que nos assiste, que nos ouve, para que esse pastor possa olhar para Jesus e lembrar que vale a pena, que o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas está cuidando deles. Que nós possamos ser como aqueles pastores que, trabalhando à noite, viram a estrela. Trabalhando à noite, os anjos chamaram e disseram: tem uma boa notícia, chegou, Jesus nasceu. Trabalhando à noite, que esses pastores que trabalham à noite, que trabalham em momentos, que conciliam, né, o seu trabalho, o seu ganho com o pastoreio. Fortalece-os, fortalece os seus ombros, e cada irmão e cada irmã que está aqui, eu abençoo em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Tamo junto. Queridos, um beijão. Não esquece de dar um like. Esse aqui foi violento, velho. Aleluia. Até embaçar meu óculos aqui de chorar. Um beijo. Amamos vocês. Um abração.